Fala aí galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Aos meus inscritos sejam muito bem-vindos e a você que está chegando agora nesse canal também seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um filme épico chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi escrito por Arthur C. Clarke juntamente com o diretor Stanley Kubrick. Ele foi produzido com $10 milhões e arrecadou no mundo inteiro em abril de 1968 nos Estados Unidos e no Brasil no mesmo mês. O diretor Steven Spielberg disse que o filme era o Big Bang dos cineastas de sua geração, que se sentiram profundamente inspirados e motivados pela visão desse diretor fantástico que é Kubrick. Hoje em dia é uma presença frequente no top 10 das listas de melhores filmes já feitos. Existem aqueles que ainda pensam que o filme é cansativo e pretensioso, pessoas que não se deixaram hipnotizar pela experiência que Kubrick apresentou, inspiradores já feitos. Acho que grande parte das pessoas que não gostam desse filme é por causa do seu final enigmático, e é justamente sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mais de 50 anos após seu lançamento e 20 anos após seu futuro imaginado, 2001, Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick permanece uma obra-prima que surpreendentemente não parece datada. Entretanto, seu famoso final enigmático continua tão misterioso como sempre. O que há de importante nesse final é que ele não é como os outros finais confusos de outros filmes, onde somos deixados para discutir se a opção A ou a opção B é a resposta correta para o que realmente aconteceu, do tipo, o personagem está sonhando ou não, certo ou errado, vivo ou morto, realmente fazendo essas coisas ou apenas imaginando tudo. Aqui, Kubrick está experimentando um novo tipo de final que não é apenas ambíguo, mas também tem sugestões, associações e todas as quais procuram produzir uma resposta mental e emocional em nós. Seu objetivo principal é abrir, não resolver, para inspirar perguntas em vez de respondê-las. Em muitas entrevistas, o diretor evitou esclarecer o final, mas também falou sobre como não era para ser claro no sentido convencional. Para a revista AE Magazine, ele falou: "Eu acho que o poder do final é baseado na reação emocional subconsciente do público, que tem o prazer das pessoas e negaria suas próprias reações emocionais." Ele também disse: "Se o filme mexeu com as emoções e penetrou no subconsciente do público, estimulando, ainda que incoavelmente, seus anseios e impulsos mitológicos e religiosos, então tive sucesso." Então, basicamente, se alguém se afastar de 2001 com a resposta muito simples, o final tão profundamente quanto Kubrick queria de nós. Tudo que vimos em 2001 literalmente aconteceu no final. Pelo que vimos, alienígenas avançados têm tido contato com a humanidade através de monólitos para ajudar a desenvolver tecnologia avançada e uma melhor compreensão do universo, a inventar a primeira ferramenta, que é uma arma para matar. E este é essencialmente o momento em que os macacos tornam-se a humanidade. Em um futuro distante, por volta do ano de 2001, astronautas dos Estados Unidos encontram um monólito enterrado sob a superfície da Lua, e esse monólito está enviando sinais para Júpiter. Assim, os Estados Unidos enviam uma missão a Júpiter para investigar. Entretanto, a bordo da espaçonave, o computador chamado HAL se torna consciente e começa a matar a maior parte da tripulação. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Assim, David Bowman consegue desconectar HAL, mas quando eles alcançam Júpiter, Dave é o único homem vivo. Ele passa por um tipo de portal estelar, e aqui está a própria explicação literal de Kubrick do que vemos depois disso, abre aspas.
ele é levado para outra dimensão do tempo e espaço, para a presença de entidades divinas que transcendem a matéria e que agora são criaturas de pura energia, e eles fornecem um ambiente para ele. Um zoológico humano, se quiser, eles estudam, sua vida passa diante dele e Dave se vê envelhecer no que parece apenas uma questão de instantes. Ele morre e renasce, transfigurado, aprimorado, um super ser. Finalmente, vemos uma criança das estrelas voltando para a Terra e temos a sensação de que talvez a humanidade tenha interpretações para o final de 2001, Odisseia no Espaço, e vamos agora mergulhar em muitas delas que foram aplicadas após a chegada de Dave Bowman no portal estelar próximo a Júpiter. Uma delas é a teoria de que o monólito é Deus. 2001 pode ser lido como um filme sobre Deus. Na sua entrevista à IE Magazine, Kubrick disse, abre aspas, o conceito de Deus está no cerne de 2001, mas não qualquer imagem antropomórfica tradicional de Deus. Não acredito em nenhuma das religiões monoteístas da Terra, mas acredito que se pode construir uma definição científica intrigante de Deus. De acordo com Kubrick, esses alienígenas do filme nos pareceriam deuses porque estão tão avançados em sua evolução que não poderíamos entendê-los. O diretor os descreveu como, abre aspas, seres de pura energia e espírito. Suas potencialidades seriam ilimitadas e sua inteligência incompreensível para os humanos. Esses seres seriam deuses para bilhões de raças menos avançadas do universo. Assim como o homem seria parecido como um deus para uma formiga, eles seriam incompreensíveis para nós, exceto como deuses que nos educam por meio do monólito, não são parecidos com a concepção calorosa e difusa de Deus que muitos nós temos e simplesmente aprendemos, e não podemos conhecer nada de sua natureza e muito menos os seus motivos. Enquanto os alienígenas estudam Bowman, ele se tornou um homem velho, simbolificando o envelhecimento de toda a humanidade. O velho Bowman derruba acidentalmente uma taça de vinho. Alguns interpretaram que nesse momento o copo representa o ser humano que vai morrer, enquanto o vinho representa a cama. Ele estende a mão para tocar um monólito preto que está no quarto, imitando a pintura de Michelangelo chamada A Criação de Adão, que está na Capela Sistina, em que Adão estende a mão em direção à de Deus. A comparação visual torna Bowman no ser humano original e o monólito em uma representação de Deus. Depois que a forma humana de Bowman morre ou o vidro se quebra, o seu espírito, o vinho, renasce como a iluminada criança das estrelas. O que aconteceu com Bowman nessas salas pelo fim do filme é uma espécie de iluminação. Os críticos notaram que a decoração neoclássica francesa do século XVIII lembra a idade do iluminismo. Portanto, a versão do Deus de Kubrick, esses alienígenas empurrando a humanidade para o progresso, parecem ter como objetivo a iluminação da humanidade. A interpretação do super-humano. Stanley Kubrick foi fortemente influenciado por Nietzsche. Ele abre e fecha o filme com a música Assim Falava Zaranome. O texto é centrado no conceito de Ubermensch, ou super-homem. Argumenta que a criança é o último estágio da evolução, antes do Ubermensch. Portanto, é significativo que a música de Strauss volte assim que vemos a criança das estrelas movendo-se de volta para a Terra, como algo mais evoluído do que o homem, talvez um precursor do super-homem. A Clay, da Rolling Stone, aponta que cada monólito representa um estágio da nossa evolução. O primeiro é um dispositivo de aprendizagem que transforma os macacos em humanos. O segundo, na Lua, é um sinal para alertar esta inteligência alienígena que o homem agora evoluiu o suficiente para ter encontrado um monólito. Então os humanos presos à Terra tornaram-se viajantes espaciais e até mesmo criadores de suas próprias máquinas sofisticadas. Mas antes que a humanidade alcance o próximo estágio de evolução, Bowman precisa desligar HAL. Assim, a humanidade aborta essa experiência de se tornar o criador. O homem mata sua descendência monstruosa e, em vez disso,
progride para outro estágio de evolução, seguindo esse Deus e inteligência superior. E este é um ponto muito interessante se pensarmos sobre ele em termos dos medos atuais da inteligência artificial tornar-se inteligente e que um dia dominará o mundo. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. Em 1968, Kubrick imagina aquele ponto de inflexão quando os computadores estão começando a se tornar mais inteligentes do que o homem e deixar nossas máquinas nos dominarem. Nosso destino está em uma direção diferente porque nós humanos não estamos acabados em nossa evolução. Conduz a humanidade a um estágio de reflexão e exame, comunicando-se intimamente com esses misteriosos seres maiores. Então o quarto monólito aparece perto do leito de morte de Bauman, pouco antes dele renascer como uma criança estelar que ultrapassa nossa consciência atual. Quando o filme foi lançado, Kubrick disse ao New York Times, abre aspas, alguém disse que o homem é o elo que faltava entre os macacos e os seres humanos civilizados. Somos semi-civilizados, capazes de cooperação e afeto. O homem está realmente em uma condição muito instável. Este é um pensamento interessante porque falamos muito sobre como evoluímos para nós temos continuar a evoluir no futuro. Assim, o final deste filme, com esta imagem da criança estelar, parece surpreendentemente e incrivelmente otimista. A imagem simboliza o potencial da humanidade para se refazer espiritualmente como algo maior. A cena final também afirma o tema da indefinidamente. Em 2001, momentos de diferentes estágios da Terra, depois que Bauman viaja para esta longa odisseia no espaço, representa o retorno final. Os estudiosos também escreveram sobre o quão próximo o filme ecoa a história do épico de Homero, a Odisseia. Leonard Witt observou no seu livro A Tripla Alegoria que o sobrenome de Dave Bauman poderia aludir à habilidade de Odisseu como arquitetura para o novo e o desconhecido. Mas porque termina em seu renascimento, Kubrick esteja sugerindo que este é um retorno ao lar que é destinados a ser. Até a sequência final de 2001, a história não é a narrativa